eu acho que seria importante se a gente tivesse mais políticas públicas voltadas para a área do esporte. Buenas, estamos aqui em mais um Café com Zinho. Nosso convidado de hoje é Maurício Pinto Marques, para a gente poder conversar um pouco sobre psicologia do esporte. O Maurício é pós-doutor e pesquisador pelo CEP Rua da URGS e no programa de pós-graduação em Psicologia e Desenvolvimento. Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Psicologia do Esporte, 2016, pelo Conselho Federal de Psicologia, realiza consultoria em Psicologia do Esporte e clubes e atletas. Maurício, muito bem-vindo. Te apresenta e conta para nós brevemente a tua trajetória profissional e como que chegou ao campo da psicologia do esporte. Muito obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui dividindo um pouco do que eu faço mais da minha vida, que é trabalhar com psicologia do esporte, né? E a minha trajetória, bem, dá para dizer que começou vivenciando o esporte toda a minha infância, adolescência. Tenho um pai educador físico, né? Profissional de educação física. Porém, eu nunca fui aquele atleta que às vezes o pessoal imagina, né? Foi super atleta, não conseguiu ser, se frustrou. Eu sempre gostei de fazer esportes, fiz natação, fiz judô, sempre gostei muito de futebol, porém nunca fui muito bom em nenhum deles e nem nutria aquela vontade de ser profissional, de uma coisa. Porém, eu gostava muito de assistir, né? Olimpíadas e jogos de futebol em especial. E justamente isso me trazia a questão do... Me chamava muito a atenção quando atletas ou equipes com inferioridade técnica acabavam conseguindo vencer outros ou favoritos, equipes muito melhores, né? E me chamava muito a atenção então essa questão que só era explicada por questões psicológicas, né? Porque tu colocava às vezes condição de equipe de preparação, diferença de equipes de futebol em especial, né? Não conseguia explicar o que acontecia. E isso foi me chamando a atenção desde que eu decidi, desde que eu me lembro do esporte. Porém, eu tive vontade de ser psicólogo, surgiu essa vontade quando eu conheci o curso, no meio do colégio ainda, mas nunca tinha pensado em juntar as duas questões, até que já no cursinho, eu acabei conhecendo o trabalho, vendo pela televisão, um depoimento de uns atletas do Grêmio sobre um trabalho com a psicóloga do Grêmio na época, que era a Lisete, que era a equipe do Grêmio de 2001, que venceu a Copa do Brasil com o Tite, treinador da seleção hoje, né, como o treinador do Grêmio. E aquilo ali abriu um buraco na minha mente de pensar, nossa, tem como trabalhar então com futebol, que é o esporte que eu mais gosto, e com psicologia, que é o que eu quero prestar vestibular, que é o que eu vivo hoje, consultório, especialmente com atletas de várias idades, mas em especial adolescentes, adultos jovens, vários esportes, especialmente futebol, mas pôquer, golfe, atletismo, corrida, natação, remo. E aí fui atendendo diversos tipos de esporte, porque no final é o que eu gosto de fazer, né? Então, seja dando aula, fazendo pesquisa, ou então atendendo, são as formas que eu me envolvo com a psicologia do esporte. Que incrível a tua trajetória e dá pra gente perceber o brilho no olho, assim, o quanto tu é vocacionado. E essa questão também de poder ter a pesquisa aplicada, né, depois no dia a dia. Eu me identifico com a tua trajetória porque eu também hoje eu faço doutorado e eu também aplico aquilo que eu pesquiso no meu dia a dia na Secretaria Estadual da Saúde. Mas eu queria te perguntar, ao se considerar a história do desenvolvimento dessa especialidade, é necessário a gente compreender um pouco a evolução, né? E se tu puder nos explicar o conceito e o seu percurso histórico e seu estado científico atual. Perfeito. A psicologia do esporte, ainda que seja considerado uma das áreas emergentes da psicologia, né? Ela não é tão nova quanto a gente acha que é. Na verdade, a psicologia como ciência tem um marco em 1880, mais ou menos, quando se criou um laboratório de psicologia na Universidade de Leipzig, na Alemanha. E ali já tinha pesquisas do que eles chamavam de psicofísica, né? De como questões psicológicas estavam atreladas a questões físicas, até com ciclistas, já tinha alguma pesquisa nesse laboratório. E aconteceu justamente de que no Brasil acabou já na Copa de 58, na primeira que o Brasil ganhou, tinha um psicólogo trabalhando
o João Carvalhais, trabalhando junto com a comissão, com aquela psicologia super rudimentar da época, psicologia em geral era rudimentar, né? E a partir disso, seguiu sendo algo um pouco muito escanteado. Em 62, na segunda Copa que o Brasil conquistou, tinha outro psicólogo envolvido também com a comissão técnica. Porém, a profissão começou a ser mais conhecida somente nos anos 90, né? Quando a gente começou a escutar falar de psicólogos dentro do futebol, dentro do esporte. A cada Jogos Olímpicos se escutava um pouquinho mais, mas ainda era algo muito obscuro. No final dos anos 90, aí sim, no início dos anos 2000, começou a ter uma divulgação maior da área, mais congressos, associações. Essa é a minha cachorra brigando com os vizinhos. Tá, chegou a vizinha com o cachorro, ela tem que dizer que ela chegou também. Mas justamente no início dos anos 2000 que começou a ter uma procura maior pela área, uma divulgação um pouco maior. Eu acho que isso não à toa vem com a internet crescendo, né? Com a questão da conexão à internet, de sites, até de possibilidade de compra de livros, né? Porque eu, quando comecei em 2003, tinha um livro de psicologia do esporte na biblioteca da URGS. Hoje, mas que eu fui lá, tinha mais de 15. Muitos doados por indicação minha, diga-se de passagem, mas não era algo que se procurava muito, não tinha nenhum colega mais velho que tinha feito algum estágio já na área, eu fui o primeiro aluno a estagiar, e eu ia nos congressos e encontrava colegas com a mesma situação. Entrar na psicologia querendo psicologia do esporte, não tinham a disciplina, ou se tinham, era uma disciplina, e que começaram a construir sua carreira já sabendo que existia em paralelo à universidade. Tem colegas do Brasil inteiro, mesma faixa de idade, 30 e poucos anos, que tiveram essa trajetória. E hoje a gente já está numa outra geração, né? O estado atual é que já tem alunos que entram querendo ser psicólogos esportivos, buscando, se não tem na universidade, já conseguindo fazer cursos, buscando livros, fazendo curso online. Eu também dou cursos. Agora há pouco tempo eu lancei um curso online na plataforma que tem várias áreas da psicologia, porque é quando realmente a área começa a ser reconhecida. Isso refletiu também no consultório, né? Antes, as pessoas buscavam qualquer psicólogo, digamos, para trabalhar suas questões esportivas, até começarem a uma pessoa conhecer, não, tem um psicólogo que trabalha com isso, psicólogo esportivo, um atleta fala ali num programa de esportes, algum clube fala do seu trabalho como psicólogo, então a gente já está num estado muito mais favorável, né, da psicologia do esporte como ciência e profissão. Mas, por definição, a gente não trabalha só no alto rendimento, né? A gente trabalha também em relação ao esporte, como o esporte educacional, né? Ou educação dentro do esporte também. Então, trabalhando em clubes formadores, em projetos sociais. Mesmo meu doutorado foi em cima de projetos sociais, né? Trabalhamos também com a questão simples da adesão à atividade física, né? Como ajudar pessoas a terem estilo de vida mais saudável. Isso até levou agora, nos últimos anos, a um movimento inverso de terem não atletas profissionais que me procuraram, ou não de categorias de base, né? Atletas já estão dentro do esporte que vai naturalmente levar competições, nível estadual, nacional, internacional, mas as pessoas procurarem por saber que eu tenho essa questão da atividade física, também com as outras ciências do esporte, questões de alimentação, de treinamento, e pessoas não atletas, né? Então, eu acho que é um momento muito propício da psicologia do esporte estar se desenvolvendo, e vejo que tem ainda um grande campo a se explorar, principalmente questão de academias, agora com a questão da pandemia também, da atividade física mesmo em casa. Tô quase querendo marcar uma consulta aqui contigo para ver como motivar a fazer crossfit em casa, né? E desde que foi bloqueado, eu tenho bastante. Eu não cheguei a trabalhar diretamente, mas a Aeros CrossFit é uma que eu já estudo desde que eu penso que eu ouvi falar. Foi quando eu morava na Espanha, ainda em 2010. Já estava lendo sobre o CrossFit e pratiquei algumas vezes. E, nossa, ali a gente trabalha com a questão psicológica de uma forma absurda, né? Questão do limite e da motivação até em excesso, muitas vezes, né? Porque onde tem atividade física, tem atividade mental em conjunto, porque o corpo e a mente trabalham em conjunto, não dá para dizer nem que são duas coisas separadas, né? Então, eu penso que
a área só tem a crescer mais e ser, finalmente, daqui a um tempo, estabelecida como uma das grandes áreas da psicologia, porque o interesse tem. E para quem estiver assistindo o Café com Zine, onde pode encontrar os seus livros, tem disponível hoje ou também está esgotado? Hoje a versão impressa, ela tá, uma nova tiragem está trancada na editora por causa da pandemia, mas a versão digital tá na Amazon, né? Que é Psicologia do Esporte, Modelos Teóricos de Intervenção, se eu não me engano é esse o nome completo dele. Na verdade não é um livro, eu tenho um capítulo junto com a Marisa, que foi justamente uma das pesquisadoras que me respondeu em 2003 lá, a gente escreveu um capítulo juntos, mas os editores principais são Alberto Filgueiras, que foi psicólogo do Flamengo, com o Eric Conde, também trabalhou lá e é professor da UF, e a Cristiane Carvalho, são alguns autores principais. Então é bem tranquilo de achar no site da Amazon a versão e-book, e a gente espera em breve poder comercializar de novo a versão impressa. E, Maurício, se puder contar para a gente sobre a abrangência da psicologia do esporte, o esporte de competição versus o esporte lazer. É um paradoxo bem interessante mesmo quando a gente chega no meio do caminho, né? O que eu considero o meio do caminho? Esse esporte de base que a gente chama, né? Que pode ser uma criança de, às vezes, 9 anos, se a gente está falando de ginástica, por exemplo. Futebol a gente está falando já, em geral, 12, 13, vários outros, de que é um paradoxo, né? Porque mesmo com a diversão, a criança, a pessoa que busca o esporte, ela busca também por causa da competição, porque a gente se diverte competindo. Eu não sou dos, chamam de puristas do esporte, que dizem, não, é só diversão, só diversão. Eu acho que a diversão é o principal. Mas uma grande parte da diversão está em competir. O ser humano gosta de competir. Claro que a gente não pode levar a competição para níveis não sadios, no sentido de burlar as regras, questão da esportividade, né, do abuso de substâncias, entre outras questões, mas a competição tem que estar inserida. Claro que quanto mais nova a criança, em especial, em teoria a gente fala abaixo de 12 anos, é interessante que a criança não só não pratique esse esporte de uma forma extremamente competitiva, como pratique outros esportes para ter um repertório motor maior, uma vivência motora maior. Mas aí sim, geralmente o que a gente observa é que a partir dos 12 anos já começa a haver uma especialização, considerada ainda precoce, pelo menos até uns 16 anos, da criança estar só fazendo um esporte, né? Inclusive pode gerar muitas lesões, ou gerar complicações, ou até o esgotamento, o burnout, né? Que é quando a pessoa está cansada daquilo e se aposenta. Ou seja, tu pode ser um atleta aposentado com 18, 19, 20 anos, tranquilamente, com mais de 10 mil horas de prática, né? Aquela regra da maestria, por estar cansado de praticar só aquilo, por crescer e ter outros interesses, né? Então, muitas vezes até nos procuram, meu filho tem um grande potencial, é campeão disso e aquilo, ele vai ser profissional? Não dá para saber, vai depender de muitas variáveis, inclusive dele querer, quando for mais velho, seguir nesse mundo que é extremamente exigente, né? E esse paradoxo se inverte quando a gente chega no profissional. Muitas vezes a questão do atleta profissional é que ele parou de se divertir com aquilo. Ele está numa cobrança tão grande por rendimento e outras situações, né, que ele acaba não desfrutando mais do esporte, justamente o que levou a ele ao esporte foi o prazer, foi a diversão, e ele perde isso completamente, começa a pensar só no título, na conquista, no prêmio, no salário, e acaba até se perdendo nisso, e às vezes nosso trabalho é reconectar esse atleta com a criança que começou a praticar e ter essa sensação intrínseca, né? A motivação intrínseca vem muito de sensação do prazer que a gente tem em fazer aquilo. E dentro disso ter um estilo de vida saudável, conseguir lidar bem com essas questões, né? Vários insights aqui, refletindo sobre a tua fala. Eu queria te questionar sobre como funciona a aplicação de técnicas de mindfulness relacionada ao rendimento esportivo. Aliás, e também se puder complementar e explicar o conceito de mindfulness. Perfeito. Bem, o conceito de mindfulness tentar resumir. Só a oficina básica de mindfulness que eu faço com o esporte já dura 8 horas. Faz uns 2 anos que o meu psicólogo me recomenda mindfulness. Eu ainda não fui atrás. Vale a pena. Segundo uma reportagem que teve na Super Interessante,
eles falaram que a primeira referência do mindfulness aplicado no esporte no Brasil foi falada através de mim em algumas reportagens, porque foi o ano que eu comecei a praticar mindfulness por mim, principalmente por causa da minha tese de doutorado. Eu falei, nossa, isso tem que trabalhar junto no esporte, isso aqui é fantástico. Ainda tinha poucas referências, no Brasil não tinha nada escrito ainda, e eu acabei buscando muito literatura fora, e os primeiros cursos que teve aqui em Porto Alegre, oficinas, cursos, eu fui das primeiras turmas de todos, agora estou finalizando uma, mas bem, o que é basicamente mindfulness? Mindfulness veio do estudo, é uma qualidade mental da gente estar atento ao aqui, agora. O pessoal confunde muito mindfulness com mindful, né, com a mente cheia, com 2 L's. Mindfulness, inclusive, é um L, porque é um estado da mente estar no aqui agora, uma palavra que existe no inglês, está falando disso, né? A tradução mais utilizada no Brasil é atenção plena, ou o Thiago Taton, que foi meu instrutor, que é até hoje um dos meus instrutores, ele gosta da tradução a atenção cuidadosa, que eu gosto bastante, que é uma atenção ao momento presente. Então, são técnicas que vieram do estudo científico da meditação, em especial do Zen Budismo, porque eles têm mais de 70 escolas de meditação, com vários tipos de práticas diferentes, algumas que querem esvaziar a mente, outras que não querem. Mindfulness, por exemplo, não fala em esvaziar a mente, não fala em relaxamento. O objetivo do Mindfulness não é relaxar, ainda que se confunda muito isso, mas é tu treinar a tua capacidade de perceber onde está a tua mente e percebendo que ela não está onde teu corpo está, que é no aqui e agora, se ela está divagando para o passado, ou divagando para o futuro, ou viajando num lugar que nem tempo tem, atemporal, né, uma fantasia. De perceber isso, primeiro é perceber e depois conseguir se conectar para trazer de volta para o presente, prestar mais atenção no que a gente está fazendo, né? Que é uma qualidade hoje cada vez mais necessária, porque a gente tem aparelhos, né, como o celular, que nos tira do presente e a qualquer momento. Se eu olhar agora para o celular, vai ter uma notificação, uma parte da mente vai querer já imaginar o que é essa notificação, o que está acontecendo, e eu não vou estar nem pensando no que eu estou falando para ti, e não vou estar nem olhando isso. Então, é uma necessidade que a gente tem, principalmente por causa da ansiedade em geral. As redes sociais, o celular nos deixaram mais ansiosos do que a média que a gente já era, né? Por estar sempre pensando em uma coisa que muitas vezes não está aqui, ou que não pode ser resolvida aqui. Mas também questão de pensar demais no passado, né? Essa culpabilização que a gente tem em geral em relação ao pensamento do passado. Então, Mindfulness acaba servindo como uma abordagem que ajuda a gente a lidar com isso, com a relação, então, dos nossos pensamentos, da sensação e da emoção, de como a gente percebe isso e vivencia, e trabalha com práticas muito simples de trazer atenção ao momento presente através do sensações do corpo, em especial da respiração. Os protocolos clássicos de Mindfulness são a partir da respiração, ou de movimentos corporais, como o Body Mind Training, que é a técnica em que eu estou finalizando a formação, para ajudar a gente a estar mais no que agora. Basicamente é isso, né? A gente passa 60% a 40% do tempo sem estar nossa mente onde o nosso corpo está. É uma qualidade da mente humana, isso é normal e é desejado muitas vezes, né? O problema é que a gente às vezes faz isso demais e acaba fazendo as coisas sem consciência, né? O exemplo mais básico que eu dou e todo mundo se identifica é quando a gente está lendo um livro e passa um parágrafo, daqui a pouco fala, eu não tenho nem ideia do que eu acabei de ler, né? E daí tu decide se tu vai fingir que tu entendeu, ou esperar que teu subconsciente, teu inconsciente tenha pego alguma coisa ali, ou tu vai voltar e fazer o retrabalho, que é ler de novo. E porque a nossa mente é naturalmente dispersa, a nossa mente se move no tempo, ela se entedia com certas coisas, então a gente tem que entender que isso é uma característica natural dela, mas muito mais do que brigar com isso é entender e, de certa forma, treinar para que a gente perceba mais quando a gente perdeu a atenção. E se for o desejo e a capacidade, a necessidade do momento, voltar para esse momento presente, concentrar no que a gente está fazendo, né? Se fala muito com vontade de voltar lá em 2006 e ter tido essa conversa antes de ler as 17 leituras obrigatórias do vestibular. Talvez eu teria ido um pouco melhor em literatura. Maurício, a psicologia do esporte, ela também atua a partir de intervenções no contexto esportivo, né? Seja com atletas, equipes, treinadores, dirigentes, como tu já comentou aqui. Mas por isso busca-se melhorar o desempenho ao mesmo tempo em que se minimiza ou neutraliza os pontos fracos. Quais são os principais fatores que influenciam na prática do esporte?
Principais, é até difícil falar de principais, que nem a gente falar, eu escutar muito nos treinadores, né, nos clubes, esse atleta tem o psicológico fraco. A gente pensa, o que é o psicológico, né? Lembra aqueles jogos de videogame de luta em que cada personagem tem uma barrinha assim em cima da tela e aquilo é tudo, né? Energia, é a força. E o psicológico é muito amplo, né? A gente pode estar falando de uma capacidade de gerenciar pensamento negativo, de capacidade de gerência emocional em geral, capacidade de concentração, seja uma concentração mais focada, seja uma visão periférica, que muitos esportes não tem, como futebol, por exemplo, não tem como ter futebol sem visão periférica, né? Então não pode estar só concentrado no ponto que tu vai perder. Pode ser uma capacidade de lidar com frustrações, pode ser a necessidade de ter uma visão mais positiva, pode ser um relaxamento frente a uma situação ansiosa, pode ser uma motivação frente a uma situação mais de torpor ou até de preguiça ou de cansaço. Então, tudo isso cabe na caixinha, no baralho do psicológico, né? Então, tudo isso está incluindo no nosso trabalho. Ainda tem questões da comunicação intragrupo, da comunicação intergrupos, da liderança de treinadores ou de líderes dentro de grupos, às vezes mesmo em esportes individuais, né? Então, tudo isso cabe dentro das questões psicológicas. Então, a gente tem trabalho para muito tempo e para muitas variáveis, porque a variável psicológica não é uma, né? São diversas, como a gente acabou de ver. Então, é nisso que a gente acaba trabalhando dentro dessa loucura aí que trabalha a intervenção do psicólogo do esporte, né? E na prática de atividade física, ela requer não só um bom preparo físico, como também autocontrole emocional como um aliado. Corpo são e mente sã. Maurício, como as emoções e pensamentos influenciam no desempenho de atletas especializados e como a psicologia do esporte contribui para um equilíbrio? Perfeito. É nessa loucura aí que eu acabei respondendo, de variáveis que a gente tenta buscar com que o atleta tenha um equilíbrio maior, mas o equilíbrio ele não é o 50%, né? Não é a gangorra parada. A gente tem que entender que cada atleta, de acordo com a sua personalidade, com o seu histórico familiar, de desenvolvimento, com as relações que ele tem ou teve dentro do esporte, com as relações com aquele esporte especial, cada um tem o seu ponto para atingir um rendimento superior ou não atingir esse rendimento do seu potencial, né? Então, nosso trabalho é muito de tentar entender algumas dessas variáveis com os atletas e oferecer ferramentas para que eles tenham o que a gente chama de autorregulação, né? Que eles consigam perceber o ponto que está e, que eu não estou motivado o suficiente, eu vou fazer alguma coisa que me busque motivação, ou ao contrário, eu estou com uma ativação muito alta, se eu não baixar um pouco isso agora, eu vou acabar cansando antes da hora, eu não vou conseguir me concentrar direito, eu posso quebrar, que eles falam em muitos esportes, né? Quebrar antes do final da competição, da partida, da prova. É dentro desse contexto que a gente trabalha tanto com atletas individuais quanto com equipes, de ajudar que haja esse balanço positivo aí, mas que entender que esse equilíbrio para algum atleta, como o Luciano Scolari falava, né? O Ronaldo Fenômeno, ele tinha que gritar com o Ronaldo, podia xingar até a mãe que ele rendia melhor. Com o Rivaldo, que é um atleta de mais de 30 anos, também bola de ouro, também um craque, era melhor não levantar nem a voz, que ele perdia um pouco desse atleta. Então, entender que as pessoas são diferentes e têm necessidades diferentes. A gente pode trabalhar com várias ferramentas, mesmo assim, cada uma de uma forma, das ferramentas clássicas da psicologia do esporte, como o Mindfulness agora, que é o novo clássico, né? Não é clássico ainda, mas a gente já está, inclusive no capítulo escrito nesse livro que eu citei, a gente já coloca o Mindfulness, porque está sendo base do trabalho de atletas e psicólogos no mundo inteiro, mas de entender isso como ajudar o atleta a fazer essa autorregulação da sua performance, da sua qualidade, porque cada um é diferente. E se a gente fizer a mesma coisa com vários, não vai pegar. Os técnicos têm essa sensibilidade de distinguir entre o modo de comportamento de um e outro atleta, que acho que depende muito também do técnico, né? Os grandes técnicos têm. A maioria dos que a gente vê, mesmo os que não tiveram contato direto com a psicologia do esporte, eles acabam sendo grandes gestores de grupo por terem outras vivências pessoais ou estudos que conseguem melhorar, né? Claro que muita gente vê como evoluem com o tempo, né? O caso do próprio Tite, né? Melhorou muito a retórica, que é uma dos
grandes pontos dele, né? A capacidade de se expressar muito bem, tanto na entrevista quanto para os atletas, né? E várias outras questões, a gente percebe que os considerados grandes treinadores, a gente pode falar de Alex Ferguson, do Guardiola, do Bernardinho, entre outros, né? Eles têm geralmente essa capacidade de motivar o grupo de uma forma geral, conseguir um nível interessante de motivação geral, mas principalmente de perceber a diferença entre outros, capacidade de se conectar de formas diferentes, com atletas diferentes, muito mais do que tratar todo mundo igual. Isso é uma mentira que se conta no esporte, né, para os treinadores. A gente tem que tratar todo mundo igual. Não, você tem que tratar diferente da forma que vai te ajudar a ter o melhor rendimento coletivo. O que tem que ser, sim, justo é dar as mesmas oportunidades. Mas dar a mesma oportunidade não é tratar igual. Qualquer pai e mãe que tem mais de um filho certamente não trata os dois exatamente da mesma forma, porque eles são diferentes. E os pais já descobrem isso. Só que às vezes no esporte parece que o treinador tem que ser um e todo mundo tem que se adaptar. Mas por hierarquia, o treinador depende diretamente dos jogadores e vice-versa, dos atletas, né? Então, a maioria dos grandes treinadores, eles se adaptam sim aos seus atletas, mas fazendo uma gestão muito competente disso de uma forma coletiva também, né? Uhum. E para a gente fechar o nosso café, eu queria te fazer uma última pergunta sobre por que é tão difícil começar uma atividade física e o mais difícil, criar o hábito de se exercitar, né? O segredo está na mente e como que a gente busca a motivação, Maurício? Eu diria que o segredo está na mente fazendo o corpo se mexer. A maior dica que até hoje eu aprendi para fazer alguma atividade física, algum esporte, tu dá menos tempo para criar uma desculpa, para criar uma barreira, e tu vai lá e faz, no mesmo sentido de tu acorda e bota os tênis direto, se tu quer logo depois para academia, tu tem que começar a fazer, porque é muito mais fácil depois tu começar a fazer, tu te engajar naquela atividade do que tu ficar procrastinando aquilo que tu não vai fazer atividade, tu vai gastar tempo pensando em fazer atividade, às vezes mais tempo que tu gastaria com a própria atividade, que é uma coisa fantástica que a nossa mente faz, né, a gente gasta mais tempo às vezes pensando numa coisa, resolvendo ela, quando é mais fácil a gente sentar e resolver, fazer uma ligação, escrever alguma coisa, e a gente passa horas remoendo isso, né? Por isso a questão do mindfulness. Então eu penso que a questão da motivação, a motivação eu digo que é que nem banho, né? Tu tem que ficar renovando toda hora, mas tu tem sempre que estar motivado também. O mais importante é a rotina, a repetição. Isso vai te levar à excelência, né? Como diz Aristóteles, né? Que a excelência é um hábito, não é uma situação. Tu não atinge excelência fazendo uma coisa uma vez ou meia dúzia de vezes. Tu atinge fazendo repetidamente e melhorando esse processo. Então, é a formação da rotina, é a formação do hábito. Hoje, em tempo de pandemia, se pergunta muito isso, né? Tem que fazer, não, faço todo dia, se tu quer alguma coisa bem feita. Como qualquer coisa na vida, tu tem que fazer aquilo quase todo dia, se tu quer chegar num nível. Mas para atividade, acho que o principal é começar, porque o nosso corpo tem essa coisa que é muito mais difícil trabalho intelectual, né? Às vezes a gente pode estar horas frente ao computador, escreve um pouco e tal, é mais difícil, eu digo, porque foi por isso que me levou a buscar o mindfulness dentro do meu doutorado. Porém, na atividade física, se a gente está praticando já por 10 minutos, em geral já vira uma chavezinha entre 10 e 20 minutos, que começam a vir as endorfinas, né? Os vários hormônios começam a ser estimulados, e a gente, depois de mais ou menos, não tem uma regra, mas próximo de 15 minutos, que a gente já está praticando mesmo sem vontade, já começa a entrar aquela energia, entra aquela vontade, e a gente consegue cumprir um treino, cumprir uma atividade. Fala assim que eu desligar, eu vou fazer o check-in no CrossFit amanhã, antes que esse fala se perca. Eu queria te agradecer muito por tu ter aceito o convite, e foi muito bacana poder conhecer a tua história, a tua trajetória, e eu acho que eu tive vários insights enquanto a gente estava conversando. Eu acho que quem estiver nos assistindo também vai ter, que se aplica não só para os campos do esporte, acho que para vários campos da vida, várias coisas que tu falou a gente pode aproveitar, né? Para quem estiver nos assistindo, não deixar de se inscrever no canal Engenheiro Zine e também dar um like, curtir lá a página Engenheiro Zine, para poder estar acompanhando os conteúdos que a gente está criando, né? Então, toda semana tem o Café com Zine com alguém que a gente traz, convida e entrevista, né? Inclusive, eu tinha entrevistado a Gabriela Geara, e ela que te indicou conversar contigo sobre essa área de psicologia do esporte. Eu acho que foi uma brilhante de uma indicação. Queria te agradecer por ter topado e
dizer que eu achei muito importante, assim, o teu trabalho, acho que é essencial. Eu, particularmente, tive na minha vida bastante influência do esporte, sempre tive participando de times na época da escola, campeonatos, e são boas memórias, acho que faz parte de um desenvolvimento pra gente e um equilíbrio, assim, em diversos campos. E eu acho que seria importante se a gente tivesse mais políticas públicas voltadas para a área do esporte. Perfeito, eu que agradeço, mestre, ao convite, ao interesse, a Gabriela pela indicação. Agradecer a oportunidade por poder, então, divulgar mais da área. Eu sou um entusiasta da área. E também, se o pessoal quiser conhecer mais meu trabalho, pode buscar tanto no Facebook quanto no Instagram, @psicólogo Mauri, assim mesmo que eu sou, psicólogo Mauri, que ali eu estou sempre trazendo formação, trazendo reportagem, também tem cursos, e vai ser um prazer receber vocês com suas questões. Estou sempre disponível a responder. Então tá, Maurício, brigadão. Um forte abraço aí. Valeu, Luciano. Obrigado.